Oi, eu sou Jaqueline, mestranda da turma 5 do mestrado profissional em Rede Nacional de Educação Física do Polo Manaus, da Universidade Federal do Amazonas. Irei apresentar o trabalho da avaliação final referente à disciplina de Problemáticas da Educação Física Escolar, com o seguinte mapa conceitual, tratando todas as problemáticas estudadas nesta disciplina. Sobre as práticas inovadoras, esta evidencia a abordagem crítica e reflexiva, onde existem diversas principais abordagens que podem ser trabalhadas nas aulas de educação física. Podem ser chamadas, como são chamadas de psicomotricista, desenvolvimentista, sistêmica, crítico-superadora. Esta é a que assume a cultura corporal de movimento, que é evidenciada nas práticas inovadoras, onde deve ser ensinado os conteúdos de danças, lutas, ginásticas, esportes e jogos, através de metodologias ativas, em que os alunos participam efetivamente das aulas. A ênfase na formação integral do indivíduo, no seu aspecto cognitivo, motor, social e emocional. Há também a promoção da inclusão e da participação de todos os alunos, não há separação entre meninos e meninas, e as metodologias são contextualizadas de acordo com o conteúdo trabalhado. Existe também o abandono do trabalho docente, onde sua principal característica é que não há intervenção do professor na aula, marcada pela desigualdade e exclusão de determinados alunos pelas suas habilidades, características, e a educação física é tratada de maneira limitada. Onde o professor, ele apenas se preocupa em entregar o material ao aluno e o aluno escolhe o conteúdo da aula. Muitas vezes este professor não permanece no ambiente de aula, os alunos ficam sozinhos e não há metodologia ativa presente neste abandono do trabalho docente, que também é chamado de desinvestimento pedagógico. Falaremos agora das relações entre a teoria e a prática vistas na disciplina, Existe uma interdependência entre o ensinar a fazer, que é a prática, e o ensinar sobre o fazer, que veremos agora. O ensinar sobre se trata do ensinar a fazer, que se relaciona ao aspecto conceitual, onde a ação prática é vivenciada do conhecimento teórico repassado, onde há experimentação, exploração e construção de saberes. Existe uma base para a aprendizagem de maneira significativa, onde o aluno também faz parte desse processo. O ensinar sobre o fazer se relaciona ao aspecto procedimental, digamos que seja da parte prática, onde a orientação e mediação da prática pelo professor, a criação de um ambiente propício para a aprendizagem, o uso de metodologias ativas e contextualizadas, visando a relação com a teoria do saber sobre, A interdependência é mútua e influencia entre esses dois elementos. Ambos devem trabalhar juntos e se relacionar
nos seus conteúdos, né? É uma alimentação mútua e o aperfeiçoamento é constante sobre. Ela está diretamente ligada ao movimento renovador, né? Onde lembraremos lá das práticas inovadoras que se tratam das abordagens mais atuais da educação física e depende também da formação profissional que este possui, para que possa aplicar o ensinar a saber sobre e o sobre o fazer, considerando que isso tem influência direta nessa formação do professor. Falaremos agora dos aspectos legais da educação física escolar, sobre a legislação que rege a atuação do professor de educação física. Na Constituição Federal de 1988, no capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, fala sobre a educação, né? No artigo 205, que diz o seguinte: a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Onde está relacionado aos parâmetros curriculares nacionais de 1997, conhecido como os PCNs. Os PCNs propõem que a organização dos conteúdos seja feita em 3 blocos. Estes blocos todos possuem a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal, como já vimos anteriormente, para os debates e discussões sobre os conteúdos. Sobre os blocos temáticos, temos o conhecimento sobre o corpo, que se trata de conhecimentos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos, bioquímicos e as habilidades motoras, hábitos posturais e atitudes corporais. O segundo bloco fala sobre os esportes, jogos e lutas e ginásticas, e englobam jogos de cooperação, competição, recreação, equilíbrio, ataque e defesa, entre outros, e as atividades rítmicas e expressivas, que se trata das danças e das brincadeiras cantadas, que inclui as manifestações da cultura corporal. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, esta define as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física em cada etapa da educação básica. Das etapas são a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Ela estabelece princípios norteadores para a prática pedagógica, como a ludicidade, a progressão gradual e a inclusão. Esta rege as práticas corporais que também devem ser trabalhadas nas aulas. Falaremos agora das Leis Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDB, esta que teve várias versões, né? Na LDB de 4.024 de 1961, no artigo 22, fala que a educação física será obrigatória nos cursos primários, na educação pré-primária e ensino primário e médio, até a idade de 18 anos. Será obrigatória a prática em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância esportiva no ensino superior.
Sobre a LDB de 5.692 de 1971, 10 anos depois, onde se teve uma reforma educacional, sendo que a denominação de educação de grau primário e médio passou para ensinos de primeiro e segundo grau. E em relação à educação física, tratada no artigo 7 da Lei de 5.692, desta lei, deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que estivesse em alguma das seguintes condições. Primeiro, trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite. Segundo, que tivesse mais de 30 anos de idade. Terceiro, que prestasse serviço militar. E quarto, que fosse fisicamente incapacitado. Esta LDB de 71 expressa a lógica do mercado capitalista em relação às facultatividades que permitem a educação física, pois o fato de facultá-la ao aluno que trabalhava e estudava à noite reforça a ideia de que a responsabilidade pela capacitação física e sua manutenção estava relegada ao mercado de trabalho e não mais à escola. Na LDB de 96, número 93/94, ela foi promulgada extinguindo o decreto anterior por meio da lei já citada. A responsabilidade pela normatização do ensino de educação física foi delegada ao Conselho Nacional e Conselhos Estaduais de Educação, aos sistemas de ensino e às próprias escolas. No artigo 3 desta lei, determina que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. E na LDB de 2003, a educação física passou a ser facultativa ao aluno que cumprisse a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos, que estivesse prestando serviço militar ou que situação similar, e que tenha prole. Tratando-se das inquietações no tratamento do esporte, existem muitas inquietações e críticas à hegemonia do esporte na educação física escolar e os questionamentos sobre sua finalidade e as metodologias. No geral, existe uma visão reducionista do esporte no ambiente escolar, onde esse esporte pode ser tratado como o esporte na escola e o esporte da escola, no qual deve ser evidenciado o esporte educacional ou o esporte de alto rendimento, onde há reprodução de desigualdades, o reforço de estereótipos de gênero e de classe social, a perpetuação da exclusão de grupos minoritários e a limitação das oportunidades de participação para todos os alunos. O foco no ensino está nas técnicas e regras específicas. Sobre o afastamento e indisciplina, temos o conceito central que os fatores que contribuem para esse afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, eles podem ser superados. Existem suas causas e estão relacionadas a diversos fatores. Fatores relacionados aos alunos podemos citar o desinteresse pela educação física, a falta de motivação para a prática de atividades físicas, a dificuldade de aprendizagem, a baixa autoestima e problemas de saúde. Dos fatores relacionados ao professor, existe a falta de preparo para lidar com a diversidade dos alunos nas salas de aula, as metodologias inadequadas, a avaliação excludente
e a falta de comunicação com os alunos. Dos fatores relacionados à escola, podemos citar a falta de infraestrutura adequada, falta de materiais esportivos, excesso de turmas, clima escolar negativo. Dos fatores sociais e culturais, existe a desvalorização da disciplina como componente curricular, o sedentarismo, a pressão por resultados e a cultura do esporte de alto rendimento.